Nos bastidores da Guerra Fria, longe dos holofotes das grandes potências, a América Central se tornava um palco silencioso de horrores. Regimes militares e civis autoritários se revezavam, com apoio externo ou com silêncio conivente. Honduras, um pequeno país encravado entre El Salvador e Nicarágua, parecia à primeira vista menos conflituosa. Mas por trás da fachada institucional, escondia-se um cenário de repressão sistemática, onde críticas ao governo eram tratadas como ameaças à segurança nacional e, muitas vezes, com desaparecimentos. É nesse contexto que conhecemos a história de Ângelo Manfredo Velázquez Rodrigues, um nome que se tornaria símbolo de resistência e justiça em todo o continente. Velázquez era um jovem estudante universitário, com ideias fortes, opiniões políticas críticas e um profundo compromisso com a transformação social. Como muitos outros jovens da época, ele acreditava que o conhecimento e a participação ativa poderiam mudar a realidade do seu país. No dia 12 de setembro de 1981, Ângelo saiu de casa como em qualquer outro dia, mas dessa vez não voltou. Nunca mais foi visto. Testemunhas disseram que ele foi abordado por homens à paisana, armado, em plena luz do dia, no centro de Tegucigalpa. Não houve mandado, não houve prisão formal, apenas o sumiço, silencioso, frio, definitivo. A família procurou hospitais, delegacias, quartéis. Bateu às portas do governo, do exército, da polícia. As respostas, contraditórias, evasivas, vazias. Alguns diziam não saber de nada. Outros insinuavam que ele havia fugido. Alguns, mais perversos, insinuavam que talvez estivesse envolvido com atividades subversivas, como se isso, por si só, justificasse seu desaparecimento. Mas a verdade é que ele foi vítima de uma prática cada vez mais comum na época, o desaparecimento forçado, uma estratégia deliberada de estados autoritários para eliminar opositores sem deixar rastros, sem processos, sem testemunhas e sem cadáveres. Era a forma mais cruel de silenciar. Apesar do medo, a família de Ângelo não se calou. Sua mãe, sua irmã e seus colegas iniciaram uma longa caminhada em busca de justiça. Não encontraram respaldo no sistema judiciário hondurenho, que se mostrava impotente ou conivente diante da repressão. Foi então que, em 1983, a família levou o caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da Organização dos Estados Americanos que, à época, funcionava como uma das poucas vias internacionais para denúncias de violações sistemáticas de direitos humanos. A comissão investigou, recebeu testemunhos, estudou documentos e concluiu que havia indícios sérios da responsabilidade estatal. Com base nisso, em 1986, o caso foi levado à recém-criada Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica. Era um momento histórico. O caso Velázquez Rodrigues seria o primeiro julgamento contencioso da Corte. Havia muito em jogo: a credibilidade do sistema interamericano, a possibilidade real de responsabilizar um Estado por crimes cometidos dentro de suas fronteiras, sobretudo, a esperança de milhares de famílias que sofriam caladas em toda a América Latina. Durante o julgamento, o governo de Honduras negou qualquer envolvimento. Alegou que não havia provas conclusivas, que o desaparecimento poderia ter causas diversas, que o Estado não poderia ser responsabilizado por atos não comprovados. Em resumo, tentou lavar as mãos. Mas a Corte, mesmo jovem, foi firme. Estabeleceu um dos pilares mais importantes da jurisprudência internacional. A responsabilidade internacional do Estado não exige prova direta da autoria, quando o desaparecimento se dá em um contexto sistemático de repressão e quando o próprio Estado falha em investigar com diligência. Com base nisso, os juízes da Corte definiram de forma pioneira os elementos que caracterizam o desaparecimento forçado: a privação de liberdade por agentes do Estado ou com seu consentimento, a recusa em reconhecer a detenção e a ocultação do paradeiro da vítima. Esses elementos juntos configuram uma violação múltipla e contínua de direitos: a liberdade, a integridade física, a vida e a proteção judicial. No caso de Velázquez, todos esses elementos estavam presentes. Mesmo sem encontrar seu corpo, mesmo sem confissões, a Corte entendeu que a verdade podia ser reconhecida judicialmente. E em 29 de julho de 1988, proferiu a sentença.
o estado de Honduras foi declarado culpado pelo desaparecimento forçado de Ângelo Velásquez Rodrigues e condenado a reparar os danos causados à sua família. Mas a importância desse julgamento foi além do caso individual. Foi a primeira vez que um tribunal internacional declarou a responsabilidade de um estado latino-americano por um desaparecimento forçado. E mais do que isso, afirmou que os estados têm o dever proativo de proteger a vida e a integridade dos seus cidadãos, de investigar qualquer suspeita de violação e de punir os responsáveis, mesmo quando as violações partem de seus próprios agentes. A sentença também representou uma vitória simbólica para os familiares de desaparecidos em todo o continente. Mostrou que o silêncio estatal podia ser enfrentado, que a dor da ausência podia ser transformada em mobilização e que a justiça, mesmo tardia, ainda era possível. Desde então, o caso Velásquez Rodrigues se tornou uma pedra angular da justiça interamericana. Foi citado em dezenas de decisões posteriores. Influenciou leis nacionais sobre desaparecimento forçado. Inspirou o trabalho de comissões da verdade, procuradorias de direitos humanos e movimentos sociais em países como Peru, Argentina, Chile, Brasil, México, Colômbia e Guatemala. Em Honduras, entretanto, o caminho foi mais lento. A sentença da corte levou tempo para ser cumprida. Durante anos, não houve esforços reais para localizar os restos mortais de Velásquez, nem para responsabilizar criminalmente os envolvidos. Ainda hoje, ele segue desaparecido. Sua família, como tantas outras, carrega o peso da ausência, mas também o legado da resistência. Mais do que um processo jurídico, o caso de Ângelo Manfredo Velásquez Rodrigues foi um divisor de águas. Um ponto de inflexão que mostrou que os direitos humanos podem e devem ser defendidos além das fronteiras nacionais, especialmente quando os próprios estados se tornam seus violadores. Essa história nos lembra que o desaparecimento forçado não é apenas a ausência de um corpo. É o rompimento brutal do tecido familiar, o silêncio imposto a quem busca a verdade, o medo plantado em cada esquina. Mas também nos mostra que a persistência, a coragem e a mobilização podem romper esse silêncio, podem gerar precedentes, podem mudar a história. E assim, Ângelo vive, não nos registros civis, não nos arquivos do governo, mas na memória da luta, na jurisprudência da justiça e nos corações de todos que, ao ouvir seu nome, reconhecem nele não só uma vítima, mas um símbolo. Um símbolo de que, mesmo quando tudo parece perdido, a justiça ainda pode acontecer. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Curta esse vídeo. Compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. E claro, se inscreve no canal, porque aqui nós não só desopilamos, nós também refletimos. Nos vemos no próximo caso.